versículo 9. Está escrito assim: por favor, venha assim que puder. Demas me abandonou, pois ama as coisas desta vida, e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei com Carpo em Troade. Traga também meus livros, e especialmente meus pergaminhos. Alexandre, o artífice, ou o ferreiro, que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo que ele fez. Tome cuidado com ele, pois se opôs fortemente a tudo que dissemos. Na minha primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou. Todos me abandonaram. Que isso não seja cobrado deles. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado, me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios a ouvissem. Ele me livrou da boca do leão. Sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Deus seja a glória para todo sempre. Amém. Curva sua cabeça. Jesus, fala conosco. Queremos ouvir em nosso coração a sua doce voz. Por meio da ministração da sua palavra, dê a minha inspiração no Espírito para compartilhar com os seus filhos esta mensagem tão importante, Pai. Senhor, que a nossa esperança seja renovada e a nossa fé fortalecida. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero ministrar uma mensagem. Ministrei pela manhã e ministro agora com o seguinte tema: quando todos saem, Deus fica. Quando todos saem, quando todos vão embora, Deus fica. As palavras que nós acabamos de ler, o texto a qual eu acabei de ler para vocês, são as últimas palavras registradas do apóstolo Paulo. Na verdade, esta segunda epístola de Paulo a Timóteo foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ele estava preso, e na verdade não era qualquer prisão. Ao longo da história deste gigante da fé, deste herói do Evangelho, porque sem dúvida nenhuma Paulo foi um grande desbravador da causa de Cristo. Somos gratos a Ele porque foi Ele que nos abriu a porta da pregação do Evangelho, porque foi através dele que o Evangelho alcançou os gentios. Ao longo de sua história, Paulo ele foi preso algumas vezes. Na verdade, ele foi detido em algumas ocasiões. Foram momentos breves que Deus
com mão forte o livrou. Exemplo, foi quando Paulo foi preso juntamente com o irmão Silas. Mas a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, que Paulo e Silas, próximo à meia-noite, oravam e cantavam louvores ao Senhor. E naquele momento houve um terremoto. Os alicerces do cárcere se moveu. Deus fez um milagre. Ele foi detido, mas não ficou preso por muito tempo. Houve uma outra ocasião que ele também foi detido e ficou em uma prisão domiciliar em Roma. Naquele período ele escreveu 4 cartas paulinas. Ali ele não estava impedido de pregar. Sim, estava limitado, mas os irmãos podiam se encontrar com ele. Agora, as 2 prisões que estão registradas nas Sagradas Escrituras, 2 prisões com acusações graves, prisões severas. A primeira foi quando ele foi falsamente acusado pelos judeus. E quando ele foi preso, ele foi levado para Cesareia Marítima e ficou preso por quase 2 anos. Regime totalmente fechado. Deus fez um milagre, porque Paulo ele orou a Deus pedindo para Deus o tirar daquela situação, e Deus o tirou. A segunda e a mais terrível de todas as prisões foi justamente essa, quando ele escreveu esta carta, a carta de 2ª Epístola a Timóteo. Aqui Paulo já não era mais um homem de meia idade. Paulo já era um senhor de idade. Paulo já era um idoso, com o seu físico debilitado, seus movimentos limitados. E Paulo sabia que desta prisão ele não sairia vivo. Para que você entenda o quão grave foram as acusações, eu preciso falar um pouco do contexto histórico. Na verdade, tudo começou no dia 19 de julho do ano 64 depois de Cristo, quando Roma foi incendiada. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram totalmente consumidos pelas chamas. Foram 7 dias de agonia, 7 dias de sofrimento, 7 dias de choro, 7 dias em que a chama ardia sem parar. Nero era o grande imperador da época. Na verdade, Nero, ele estava em surto psicótico. Nero estava surtando, desde quando ele havia assumido aquele posto de imperador, no ano 54 depois de Cristo. Nero, segundo algumas informações, foi o responsável pelo grande incêndio em Roma. Uma das imagens mais marcantes desta história é a cidade queimando, a cidade sendo destruída, as pessoas gritando, e ele no alto da torre, vestido com as suas vestes de artista, tocando a sua lira, enquanto o fogo consumia a cidade.
Depois de 7 dias, quando as chamas cessaram, Nero, ele passou a perseguir os cristãos, porque dos 14 bairros de Roma, 10 foram queimados. A única região que não foi destruída pelo fogo foi justamente os bairros aonde havia maior concentração de cristãos. Então Nero, ele acusa os cristãos, dizendo: vocês foram quem incendiou a cidade, vocês são os responsáveis por essa tragédia, foram vocês. Ali começou uma das piores perseguições da história contra os cristãos. Faltou madeira em Roma para crucificar cristãos. Diversos cristãos foram crucificados, mortos, dilacerados. E quando acabou as madeiras, que já não havia mais madeira para crucificar aqueles cristãos, Nero então pegou os cristãos, mandou amarrar eles no alto dos postes da cidade, derramou sobre eles pinche e tacou fogo. Ele matava os cristãos amarrados aos postes, sendo queimados vivos. À noite a cidade de Roma ficava toda iluminada, mas não era de luzes, era de corpos dos nossos irmãos em Cristo que estavam queimando no alto dos postes. Até que chegou o momento em que Nero, ele disse: nós precisamos capturar e prender o líder destes rebeldes. E quem é o líder? O líder é Paulo, o apóstolo. Paulo estava em Troade, quando os soldados chegaram, o amarraram, o arrastaram. Não deu tempo de Paulo pegar nada, não deu tempo de Paulo pegar os seus pertences. E ele foi levado para uma das piores prisões de Roma, que era na verdade uma masmorra. Era uma prisão úmida e gelada. Aqueles que eram presos naquela masmorra não saíam vivos dali. Aqueles que não morriam com as doenças que se espalhavam dentro daquelas celas, morriam executados. Paulo foi um destes que morreu executado. O apóstolo Paulo, ele sabia que o seu final estava próximo. Ele sabia que os seus dias estavam todos contados. E é por isso que Paulo, nesta mesma carta de Timóteo, ele declara: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Ele sabia que o que deu para fazer até ali, ele fez com fidelidade. Ele honrou o nome do Senhor Jesus Cristo. Em nenhum momento ele foi infiel ao seu chamado. O apóstolo Paulo, quando ele escreve esta carta, especialmente ou especificamente estas palavras que nós lemos, existem lições preciosas aqui. Lições que são extraídas destas últimas palavras do apóstolo. Ele estava vivendo, o pastor Johnny, um dos piores momentos da vida dele.
em que a morte estava se aproximando. Na verdade, Paulo estava vivendo um momento de muita solidão, em que ele estava se sentindo sozinho. Mas aqui nós aprendemos a primeira lição com este gigante da fé. E qual é a primeira lição que nós aprendemos com este homem de Deus? Ele disse no versículo 9 do capítulo 4, ele fala a Timóteo: por favor, venha assim que puder. Por favor, venha depressa, venha logo. Qual é a primeira lição que nós extraímos destas palavras do apóstolo Paulo? A primeira lição é: na solidão, no momento mais difícil da sua vida, seja humilde para reconhecer que você precisa de alguém. Entenda que todos nós precisamos de Deus, mas como ser humano, gente precisa de gente. O próprio Deus disse que o homem não pode viver sozinho. Todos nós precisamos de alguém. Todos nós precisamos de um amigo. Todos nós precisamos de um companheiro, de uma companheira. Todos nós precisamos de alguém. Nós só precisamos ser humilde para reconhecer que existem alguns processos da vida que não tem como suportar a dor sozinho. É necessário alguém, é necessário um apoio. É por isso que Paulo está dizendo a Timóteo: venha meu amigo, venha meu filho, assim que você puder, venha. Ele está dizendo: eu preciso de você aqui. Eu preciso de você, porque Timóteo era como um filho para o apóstolo Paulo. Timóteo era o seu filho na fé. É por isso que ele está dizendo: venha logo, venha assim que você puder. Eu preciso de um amigo aqui. A segunda lição que nós extraímos destas palavras do apóstolo Paulo, na sequência, ele começa a falar daqueles que o abandonaram. Ele começa a falar daqueles que os viraram as costas, daqueles que foram embora. Ele diz: Demas me abandonou. Ele preferiu o mundo, ele preferiu as coisas desta vida. No momento em que eu mais precisava, Demas foi embora. Ele fala daqueles que teve que ir embora também, mas não por abandono. Ele se refere a Crescente e a Tito. Estes não foram embora porque eles estavam abandonando Paulo. Crescente e Tito tiveram que ir para continuar a missão da pregação do Evangelho. Paulo entende isso, porque Paulo é específico em falar quem é que abandona, e ele é específico em falar de quem é que tem que continuar a missão. Entenda que alguns vão embora da nossa vida, e vai embora e deixa um vazio terrível. Vai embora, mas é por abandono mesmo. Vai embora porque o coração não está alinhado mesmo. Agora outros, eles precisam ir, e nós temos que deixar ir, porque eles têm que continuar a missão da evangelização, da pregação. São aqueles que precisam ir. Mas ele continua falando daqueles que o abandonou. Ele fala de Alexandre, o ferreiro. Este é o pior de todos, porque Alexandre o ferreiro, ele não é só aquele que abandona como Demas abandonou. O Alexandre
é aquele que prejudica, é aquele que causa transtorno na obra, é aquele que tenta disseminar a semente da rebelião no coração daqueles que ainda estão ao seu lado. Pastor, qual é a segunda lição? A segunda lição é: não faça registro de mágoa no teu coração. Porque é isso que nós aprendemos com Paulo aqui. Quantos de nós fazemos registros de mágoa no nosso coração? E por conta destes registros de mágoa vai adoecendo emocionalmente. Quantas pessoas que estão adoecendo emocionalmente? Quantas pessoas que ao longo da sua vida você foi fazendo registros de mágoa? Por conta daqueles que te abandonou, por conta daqueles que te feriram, por conta daqueles que te machucou, e você vai sepultando estas pessoas dentro de você. Todas as vezes que você lembra destas pessoas, isso te fere, isso te machuca, isso te causa um desequilíbrio emocional terrível. Mas eu aprendo com Paulo: não faça registro de mágoas. Perdoar é necessário, mas perdoar não é esquecer, é não permitir que a dor te defina. Entenda que Paulo, ele não fala muito sobre Demas, só fala que Demas amou o mundo. Porque Demas representa aqueles que se desviam do propósito. Agora Alexandre, o latoeiro ou o ferreiro, depende da sua tradução, ele é aquele que prejudica. E é por isso que Paulo diz a Timóteo, no versículo 15 do capítulo 4, qual é a orientação de Paulo a Timóteo? A orientação de Paulo a Timóteo é: tome cuidado com ele. Você não vai ver Paulo falando para Timóteo: toma cuidado com Demas. Você vai ver Paulo falando: toma cuidado com Alexandre. Por quê? Porque o Alexandre é aquele que ele abandona, mas ele fica no meio do círculo do relacionamento. É aquele que o coração já não está mais alinhado ao seu, mas ele faz de tudo para te prejudicar, ele faz de tudo para te atingir, ele faz de tudo para te ferir. Alexandres, os latoeiros, são aqueles que sempre vai ter uma indireta. Porque Alexandre, o latoeiro, representa aqueles que vai embora, mas não te esquece. Como a vida deles não é interessante, tem que ficar falando do teu nome. Como a vida deles não é interessante, tem que ficar falando de você. Por quê? Porque a história da vida deles não é interessante. Tem pessoas que vão embora das nossas vidas e já faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas sempre quando vai falar, tem que tocar no teu nome. Deve ser triste demais ser um Alexandre latoeiro. Por quê? Porque os Alexandre latoeiros são pessoas que não têm propósito de vida, que não têm missão na vida, não tem nada na vida, não está construindo nada. Mas ele faz de tudo para desconstruir o que os outros estão construindo. E esses, nós devemos alertar os outros e dizer: cuidado, cuidado que é latoeiro. Já percebeu? Nós encontramos esse tipo de pessoa em vários lugares, em vários ambientes. Nós encontramos os Alexandres ou os latoeiros dentro da igreja. E tudo começa com uma insatisfação no coração, quando os seus anseios já não são mais correspondidos. Quando ele não conseguiu ocupar algumas cadeiras dentro do ministério. E por falta de maturidade, ele se torna um inimigo, um opositor àquilo que está sendo construído. Aí ele começa a falar mal da liderança da igreja.
Sempre que o líder passa, sempre tem uma troca de olhar com aqueles que ele já está disseminando a semente do mal. Sempre tem aquela conversinha que termina dizendo: mas não é fofoca, é que eu ouvi. Mas Paulo está dizendo a Timóteo: cuidado com essa galera, cuidado com esse tipo de gente, cuidado. Por quê? Qual o motivo, Paulo? O motivo? Porque se opôs fortemente a tudo que dissemos. Ou seja, é aquele tipo de pessoa que não acata o que o líder fala, mas ele tem um comentário desnecessário para fazer acerca daquilo que está sendo feito. Quem está entendendo? Nós também encontramos alguns latoeiros no trabalho, nas empresas, pessoas que não servem ao propósito da empresa que paga o salário dele. Então ele fica tentando desanimar aqueles que estão ali trabalhando. Ele sempre tem um comentário, ele sempre tem uma palavra negativa. Nós também encontramos esse tipo de pessoa no meio das famílias, no meio dos parentescos. Pessoas que se opõem o tempo todo. Você já conheceu alguém assim? Sim ou não? Olha para essa pessoa que está perto de você e fala: cuidado. Fala assim, ó, cuidado com eles. Ninguém é obrigado a concordar o tempo todo. Mas não seja moleque, não seja infantil, ao ponto de se tornar um obstáculo naquilo que já está sendo construído há muito tempo. Não gostou? Constrói a sua empresa, abre a sua porta, vai lá, abre a tua igreja e vê se você tem a mesma capacidade do líder que você se levantou contra. Porque na verdade é um grupo de pessoas que não tem capacidade de fazer nada. Nunca fez, não faz e nunca vai fazer. Mas Paulo está dizendo a Timóteo: cuidado. Só que essa não foi a maior dor no coração do apóstolo. Pergunte qual foi. Está preparado para chorar? Era 3 horas da manhã. Eu estava com o coração quebrado em cima da cama, por causa disso aqui. E olha que eu já li esse texto um monte de vezes. Olha o que ele fala para Timóteo. Ele disse: na minha primeira defesa, quando eu fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou, todos me abandonaram. Perceba que Paulo está dizendo: todos me abandonaram. E ele está se referindo a quem? Projeta para mim. Dentro da mesma carta de 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 15. Olha o que ele disse a Timóteo: como você sabe, todos os da província da Ásia me abandonaram, incluindo Figelo e Hermógenes. Quando ele fala que na primeira defesa ninguém estava lá, ele está se referindo aos cristãos da Ásia, que ele tanto contribuiu com eles. Regiões da Ásia que direto ou indiretamente ele estabeleceu uma igreja.
pessoas que ele orou, pessoas que Deus usou a vida dele para curar, porque pessoas nestas regiões da Ásia foram curadas através do ministério de Paulo. E agora que Paulo está de idade, agora que Paulo está na masmorra, quando chegou o dia marcado da primeira audiência, quando ele é levado perante o juiz, havia um espaço naquele tribunal para as testemunhas de defesa. Tudo que Paulo esperava era que quando ele entrasse naquele tribunal, com aquelas correntes em seus pulsos, amarrado aos seus pés, quando ele entrasse ali, tudo que ele queria ver era os irmãos, seus irmãos de fé, sentado naqueles lugares, pronto para falarem: ele não é esse criminoso que vocês estão falando, ele nem aqui estava quando tudo isso aconteceu. Tudo que ele queria era alguém para testemunhar. Por quê? Porque ele estava sendo considerado um criminoso. Capítulo 2 da mesma carta, no versículo de número 9, ele coloca aí o motivo do sofrimento dele. Olha para cá: e por causa disso eu sofro, e estou preso como um criminoso. Eu estou preso como? Ou seja, estão me tratando como um criminoso. Orar por alguém é crime, ajudar alguém é crime, pregar o evangelho é crime. Mas agora que ele está ali sendo acusado, cadê os irmãos? Cadê aqueles que ele passou a noite orando? Cadê aqueles que chamou ele de madrugada, tirou ele da cama para orar porque estava doente? As cadeiras estavam vazias. Essa é a ferida da ingratidão. Se tem uma ferida que dói na alma, é a ferida da ingratidão. É terrível você estender a mão, ajudar, apoiar, orar, aconselhar, e muitas das vezes é aconselhar quem está errado, mas você decide olhar com o olhar de Cristo para a pessoa. E de repente o que você recebe é a ausência deles, quando na verdade eles tinham que estar presentes. É quando tudo que você esperava era uma palavra, uma mensagem de apoio, mas a mensagem de apoio não veio. Era uma mensagem: eu estou orando por você. Mas o que você recebe é o silêncio. Quantas pessoas não conseguem se levantar por causa da ferida da ingratidão? O que mais tem matado pastores no Brasil e no mundo é justamente essa ferida. A ferida da ingratidão. A ingratidão muitas das vezes se manifesta no meio de uma família. Talvez tudo que você queria, filho, é que a sua família fosse grata por todo o esforço que você faz. Um reconhecimento.
Você está lutando todo dia. Mas na verdade, ao invés de você receber uma palavra de reconhecimento, o que vem é mais cobrança. Você tem que fazer, você tem que estar lá, você tem que não sei o quê, você tem que... Quantos empreendedores, empresários abriu a porta para pessoas que chegaram lá com o seu currículo, precisando de um emprego. Me dá uma oportunidade, chefe. A pessoa contratou. Passou 2, 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano. Aquela pessoa começa a prejudicar o ambiente de trabalho. Falar não resolve. E ainda sai e processa ainda o empresário ainda. Leva na justiça. E sabia que tem muita gente com as finanças contaminadas porque você levou o seu antigo chefe na justiça? Porque o advogado que está lá só para ganhar, colocou um monte de coisa que nem existia e você concordou. Já era, acabou com as suas finanças. Nunca mais se levanta. E nem o dinheiro da indenização serve para nada, vira pó. 90% acontece isso. Eu sou ministro de libertação e eu sei do que eu estou falando. Carro nunca consegue quitar. Casa nunca consegue se organizar. Porque você foi injusto com alguém que só abriu a porta para você. Quantos empreendedores, empresários estão depressivos? A ferida da ingratidão, ela é terrível. Ela causa desânimo, dor. E Paulo está olhando para aquelas cadeiras e dizendo: cadê aqueles que eu esperava que estivesse aqui para testemunhar e falar que eu não sou um criminoso? Não estão aqui. É por isso que ele fala, e ele fala com muita dor: todos me abandonaram. Mas eu aprendi uma coisa, e de madrugada veio, eu até coloquei no meu status: a ausência de pessoas não significa ausência de Deus. Eu vou repetir: a ausência de pessoas não significa ausência divina, ausência de Deus. E porque a segunda lição é: não faça registro de mágoa, porque Paulo não fez registro de mágoa nenhuma. Por que, pastor? Prova para mim. Eu provo. A Bíblia diz no capítulo 4, na sequência dos versículos, ele diz no versículo 17: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu força para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios o ouvissem. Ele me livrou da boca do leão, Ele vai me livrar agora também. Ele entendeu. Pessoas podem faltar, mas Ele não me faltou. Ele esteve ao meu lado. E é a mesma coisa que o salmista disse no Salmo 23: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei a mal algum, porque Tu está comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consola. Como é maravilhoso! Mesmo quando você está passando por dias difíceis, mesmo quando há ausência humana, ela está falando mais alto, porque as pessoas não estão com você. Aquele dia em que tudo que você queria era uma mensagem, aquele dia que tudo que você queria era um apoio, mas dentro de você tem o Espírito Santo, porque Romanos está escrito que o Espírito do Senhor testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É quando o Espírito Santo percebe que o teu coração está gritando, está chorando, e ele começa a falar dentro de mim e de você: calma, você tem um Pai, você tem um Deus
Deus que está com você. Você não está sozinho, você não está sozinha. Eu quero profetizar aqui nesta noite: você não está sozinho. Você não está sozinha. O Senhor permaneceu. O Senhor estava aqui. E na verdade, quando Paulo fala isso, Paulo está dando um toque em Timóteo. Pergunta por quê? Porque Timóteo também não estava lá. O jovem pastor Timóteo também não esteve lá. É por isso que Paulo fala dentro da mesma carta. Ele fala para Timóteo, no capítulo 1, versículo 8. Ele disse: portanto, Timóteo, jamais se envergonhe de falar aos outros sobre o nosso Senhor. Agora olha isso aqui, eu imagino Timóteo abrindo essa carta, e quando ele leu aquela frase ali, eu imagino as lágrimas rolando, quando Paulo disse: e também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Não sinta vergonha de mim, Timóteo. Não sei se já aconteceu com você. Pessoas que um dia sorriu com você, sentou na mesa com você. De repente, essas mesmas pessoas passam por você e tem vergonha de você. Finge que não te vê. Eu falei pela manhã uma experiência que eu tive junto com a pastora Kelly, eu falo agora também. Em um outro ministério a qual fazíamos parte, tinha um casal que o esposo não era crente, só frequentava a igreja. Ele sempre tinha uma crítica contra pastores e contra o dízimo. E ela, perseverando na oração, ela convidava a gente para ir no seu apartamento, com a desculpa de lanchar, dividir um lanche. Mas na verdade era para mim sentar com ele na mesa e discipulá-lo. Diversas vezes eu abri a Bíblia com ele, eu conversava com ele, para derrubar justamente aquela opinião que ele já tinha formado dentro dele. Ele começa a ir na igreja, o ano era 2018, 17 para 18. Ele fica firme. Eu lembro um dia que ela chegou em mim e falou assim: olha, o fulano já começou a dizimar, pastor. Ele foi crescendo ali dentro. E eu me lembro que em 2020, quando a minha esposa, a pastora Kelly, foi diagnosticada com câncer, a pastora Kelly tinha raspado a cabeça pela primeira vez, uma quimioterapia agressiva. A pastora Kelly ainda, você via no olhar dela o medo. E eu lembro que era um dia frio, porque o nosso plano não estava cobrindo o tratamento. Durante 3 anos o plano não cobriu. A gente tinha que ir 5 horas da manhã para a Santa Casa, para pegar uma fila
para ser atendido. E eu lembro aquele dia frio, a pastora Kelly sentada na primeira poltrona, próximo das recepcionistas. De repente, quem é que entra? Ela fazia um trabalho de Outubro Rosa. E eu lembro que ela entrou, essa irmã. Ela olhou para nós, ela olhou para a pastora Kelly. Ambas já tinham tanto orado juntas, orado pelo casamento dela. E agora, ela simplesmente olhou para a pastora Kelly, viu naquela situação, não deu bom dia, não deu a paz do Senhor, como todo cristão deve fazer, não falou nem e aí, simplesmente ignorou. Entrou ali, ficou 15 minutos e saiu. Eu tenho registrado na minha memória essa cena. Eu não guardo mágoa, eu guardo nomes. Paulo também não guardava mágoas, mas ele fez questão de falar do Demas, do Alexandre. É terrível quando você vê um amigo de anos fingindo que não te conhece. Você já passou por isso? Já percebeu que parece que abre um buraco? É um sentimento tão terrível que não tem como explicar. Olha o que Paulo está dizendo a Timóteo: não se envergonha de mim não, filho. Eu estou aqui, mas é por causa de Cristo. Eu não estou preso porque eu sou um criminoso. Eu estou preso porque eu preguei para os gentios. Você foi um daqueles que foi alcançado pela minha pregação, filho. Olha para essa pessoa e diga assim: não faça registro de mágoas. Quando nós entendemos que Deus ficou e pessoas foram embora, nós não fazemos registros de mágoas. Presta atenção. Quem quer que eu termine a mensagem, fala amém. Sinceridade é coisa boa, né? Quem quer que eu continue, fala glória. Terceira lição. Olha o que ele fala para Timóteo. Ele disse para Timóteo, no capítulo 4, versículo 11: apenas Lucas está comigo. Apenas Lucas. Pastor, então como ele disse que todos abandonou se o Lucas está com ele? É porque na verdade Lucas aqui era um discípulo. Lucas não era um dirigente de igreja. Lucas não era um missionário. Lucas era um discípulo. Quando ele fala que todos abandonou, ele não está se referindo a Lucas, porque Lucas nunca saiu de perto dele. E quem foi Lucas? Lucas foi um médico. Um médico que escreveu o Evangelho segundo nos escreveu Lucas e escreveu Atos dos Apóstolos. Lucas era médico. Qual é a terceira lição que eu aprendo com Paulo? A terceira lição que eu aprendo é que nós precisamos manter os Lucas por perto. Você precisa saber quem você vai manter por perto no pior dia da sua vida. Por quê? Porque Lucas é médico. O que o médico faz? O médico medica quando você está doente.
Médico, ele ata suas feridas quando você está ferido. Médico é aquele que prescreve a medicação do tratamento. Médico é aquele que sara feridas. Quem é que Paulo está mantendo por perto? Aquele que tem a capacidade de sarar feridas. Entenda que é nos momentos mais difíceis da nossa vida que nós precisamos ter o discernimento espiritual para entender quem é que vai sarar as feridas quando eu estiver ferido. Quem é que vai estar aqui do meu lado? Não para julgar, mas para atar a ferida. Como faz falta alguns Lucas. E como é difícil encontrar alguns Lucas. Aquele que não te julga, mas tem azeite para passar no ferimento. Precisamos manter os Lucas. Quarta e última lição. Olha o que ele disse na sequência. E eu peço a sua atenção. Ele diz, dentro do verso 11: traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Quando você só lê isso aqui e não entende o contexto histórico, passa desapercebido o que está acontecendo aqui. Ele disse, traga Marcos com, ele vai ser muito. O que está acontecendo aqui? Quarta lição que eu aprendo com Paulo: construa pontes aonde você mesmo abriu abismos, porque entre ele e Marcos, o próprio apóstolo Paulo havia aberto um abismo. Quem foi esse tal Marcos? Esse Marcos aqui, conhecido por Marcos, foi João Marcos, o filho da irmã Maria, que era primo de Barnabé, o filho da consolação. E quando Paulo ele foi na sua primeira viagem missionária, ele foi acompanhado de Barnabé, e Barnabé levou Marcos com eles. Em um dos momentos mais difíceis, sabe o que Marcos fez? Na viagem missionária? Pergunte o quê? Bye. Tchau. Marcos percebeu que não era turismo, era viagem missionária. Já que eles não estão turistando, eu vou vazar. Isso aqui não é para mim não, cara. Onde que está isso, pastor? Atos capítulo 13, versículo 13. Projeta para mim. Atos capítulo 13, versículo 13. Paulo e seus companheiros saíram de Pafos num navio e foram a Panfilha, onde aportaram em Perge. Ali João Marcos deixou e voltou para Jerusalém. No momento que eles mais precisavam, olha o Marcos. Até la vista, baby. Tchau, tchau. O Paulo, ele fez isso aqui, ó. Você não vai ver Paulo questionando. Você vai ver Paulo. Só que Paulo guardou no coração isso aqui, ó. Pastor, o senhor está falando do apóstolo, que era ser humano. Ele guardou. Deixa eu te falar. Sabe qual é o nosso problema? É quando a gente fica quieto quando deveria falar. Porque quando você silencia quando deveria falar, adoece o coração, azeda o coração. Tem momentos que é sábio ficar calado. Mas entenda, mesmo sendo sábio ficar calado, se isso vai adoecer teu coração, sabe o que você tem que fazer? Não se assusta. Para fora. Não deixa isso te adoecer. Tem muitas pessoas adoecendo porque você não falou quando deveria falar.
Você não expressou quando deveria expressar. É por isso que eu tenho uma personalidade um pouco diferente. Tem pessoas que me amam e tem pessoas que me odeiam. E não tem problema não. Ninguém é obrigado a me amar. Agora tem pessoas que começou me amando e terminou me odiando. Justamente por causa dessa minha personalidade. Quando você não gostar, fala, eu não gostei. Só que a gente está vivendo um tempo que é tanto mimimi que as pessoas não estão preparadas para isso. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo que tudo fere, tudo machuca, né? Alecrim dourado que nasceu no mato sem ser semeado. Tudo fere o alecrim. E às vezes a gente está adoecendo por dentro, justamente preocupado com o sentimento do outro. Não expressou quando deveria expressar, quando na verdade o outro não está nem aí. Já percebeu que tem pessoas que acham que ele pode entrar e sair a hora que quiser da sua vida? Já percebeu isso? E quando você permite isso é porque nem você se respeita mais. Quem está me escutando? Paulo, olha a tragédia que aconteceu. Projeta para mim Atos capítulo de número 15, verso 38. Porque Paulo foi fazer a segunda viagem missionária com Barnabé. Na segunda viagem missionária, lá está vindo Barnabé. Era amigão de Paulo. Aí lá atrás vem vindo João Marcos, o Marcos carregando as malas. Quando Paulo viu, aí o Paulo colocou para fora. Mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado deles na Panfilha, não prosseguindo com eles no trabalho. Versículo 39. O desentendimento entre eles foi tão grave que os dois se separaram. Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre. Pastor, eu nunca li isso sobre Paulo. Está lendo agora. Os dois amigos, os dois irmãos de fé se separaram, seguiram cada um o seu caminho por causa do Marcos. Um desentendimento grave entre eles. E Paulo foi firme. Eu não quero saber do Marcos aqui não. Vai daqui. Aí o Barnabé falou, se ele não for, não vou. Então vai você para lá também. Vai, some daqui, vai para lá, vai para Chipre. Fala assim, que problema, pastor? Você percebeu que Paulo abriu um abismo aqui entre eles? Quem percebeu? O tempo passou, Paulo envelheceu. E quando Paulo já está sentindo a angústia da morte, nas últimas palavras para Timóteo ele fala, traga Marcos. Eu preciso consertar algo. Traga aqui fala de reconciliação. Traga Marcos. Ele tá, na verdade, qual é a mensagem que Paulo está passando? Eu não posso morrer sem consertar esse abismo que eu abri entre eu e ele. Traga o Marcos. Eu preciso construir uma ponte onde eu abri o abismo. Traga o Marcos aqui, ele vai ser útil para mim. Como é maravilhoso quando dá tempo de reconciliar com os Marcos da vida. Quantas pessoas que estão partindo
sem se reconciliar com alguns marcos. Eu posso falar uma coisa? Não é só o pecado contra o Espírito Santo que te deixa fora do céu. Ensinaram isso para você, né? Pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, verdade. Mas deixa eu te falar de um outro pecado que não tem perdão. Está escrito no Evangelho do próprio Marcos. Jesus disse: aquele que não perdoa o seu próximo, as suas ofensas, também não terá as suas ofensas perdoadas por Deus. Quem não perdoa, não será perdoado. Não adianta fazer cara de crente e não perdoar o próximo. Foi crente a vida inteira e vai terminar no inferno, porque partiu desta vida com o coração cheio de ressentimento, de mágoa, falta de perdão. Quantas pessoas que estão partindo sem perdoar? Quantas pessoas que estão partindo sem se reconciliar? Que coisa estranha. Somos tão frios na vida, deixamos espaços entre nós e algumas pessoas, mas depois que morre, vai lá no túmulo levar flores, quando na verdade em vida a única coisa que foi notada foi a sua ausência, porque você nunca esteve presente. Até quando nós vamos terminar nossa história sem se reconciliar com os marcos, que foi a causa do desentendimento? Eu sei que é difícil dar glória. Eu não estou ouvindo nenhum aleluia. Até quando? Mas Paulo está falando: traz o Marcos. Eu não posso partir sem me acertar com ele. Traz o Marcos. E presta atenção. Paulo termina capítulo 4, versículo 22. Eu quero que você fique de pé. Eu quero que você olhe para esse versículo agora. Capítulo 4, segunda epístola de Timóteo, versículo 22. Olha para a tela. Esse foi o último versículo, a última frase do apóstolo Paulo em vida. Que o Senhor esteja com o seu espírito e que a graça esteja com todos vocês. Quando ele termina com a sua mão trêmula, essa última frase, me empresta o seu coração. O nome de Paulo é chamado: Paulo, chegou a hora. E lá pelo caminho está vindo o apóstolo. Ele vem caminhando. Ele vai caminhando. É o dia da sua execução. Ele segue por um caminho de pedras. E ele chega diante de um púlpito de pedras. Mas não era um púlpito para pregar o evangelho. Não. Na verdade era um elevado de pedra com uma cava, todo marcado pela lâmina da espada do carrasco. Paulo agora coloca a cabeça dele, porque era assim que eles eram executados. Paulo coloca a cabeça dele
Paulo não está desesperado. Paulo não está desesperado, Paulo está em paz. E por que Paulo está em paz, pastor? Paulo está em paz porque na última carta, no capítulo 2, versículo 11, está escrito: esta é uma afirmação digna de confiança: se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos, com Ele reinaremos. Paulo não está desesperado, Paulo não está com depressão. Paulo está colocando a cabeça e dizendo: vai, carrasco, só me aproxima do meu mestre, porque daqui a pouco, quando a minha cabeça rolar por essa pedra e o sangue começar a esguichar, eu vou estar tomando chá com o meu Senhor, eu vou me encontrar com o meu Senhor. Vai, carrasco, eu estou pronto. Por quê? Porque no final das contas, me aproxima daquele que nunca foi embora. Me aproxima. Me aproxime. Olha para a tela. Me aproxima daquele que nunca saiu de perto de mim. Pessoas vão embora, pessoas abandonam, pessoas viram as costas, pessoas sentem vergonha de nós. Mas o Senhor não. É por isso que Ele, antes de morrer, Ele disse: se morrermos com Ele, com Ele viverei. Se morrermos com Ele viveremos. Essa é a certeza de um gigante da fé. Um dia vai ser o último dia. Todos nós aqui, um dia será o último dia. Nós precisamos ir com essa mesma certeza. Desculpa as minhas lágrimas, não tem como não sentir. Nós precisamos ir com essa certeza. Se eu morrer com Cristo eu viverei. Porque esse é o mesmo homem, é o mesmo apóstolo Paulo que também disse: o viver é Cristo e o morrer é lucro. O morrer é ganho. Por quê? Porque se eu morro com Cristo eu não perco. Se eu morro com Cristo, Igor, eu não perco. Pastor Alcides, se eu morro com Cristo, eu não perco. Sabino, se eu morro com Cristo, eu não perco. Olha para essa pessoa, diga para essa pessoa: se eu morro com Cristo, eu não perco nada. Em um mundo em que muitos estão negando a Cristo, em um mundo em que muitos estão sendo infiel a Cristo, em um mundo em que os prazeres desta vida são muito mais atraentes do que a esperança do porvir. Tem cristão, tem crentes que nem quer mais arrebatamento, porque a vida está tão boa aqui, a vida está tão maravilhosa aqui, que quando ouve falar de um cometa que está atravessando o espaço nosso, já está causando depressão em você, já está causando pânico em você. Não, porque está vindo, deixa vir. Jesus falou: haverá sinais no céu. Se você não sente nada com isso, você está com problema na alma.
precisamos ter essa certeza. A cabeça de Paulo foi arrancada. Assim como há 15 dias atrás, 7.000 cristãos perdeu a vida na Nigéria, fuzilados, torturados. Você não viu isso passar na grande mídia? Não há interesse da grande mídia em noticiar esse tipo de tragédia. Por quê? Porque cristãos são mortos já há 2.000 anos. É notícia que não vende. Porque na verdade o mundo não suporta aqueles que ainda decidem ser fiéis a Cristo. A minha pergunta para você é: e aí? Você vai ficar preocupado com quem passa na tua vida e vai embora? Pessoas vêm e vai, Cristo fica. Cristo fica. Eu já ganhei diversas pessoas para Cristo e eu nunca obriguei elas a ficar comigo. Umas saíram honradas, outras decidiram ferir meu coração. E tá tudo bem. Isso não pode me atrapalhar, porque eu sei que um dia será meu último dia. E eu sei que aqui o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Todos nós vamos colher. O que eu não posso perder é a confiança em Deus, porque Ele sempre ficou quando muito se foi. Eu quero olhar nos seus olhos como profeta e dizer a vocês: quando todos vão, Cristo fica. Cássio, quando todos vão, Cristo fica. Olamanda, Alexandre, quando todos vão, Cristo fica. Quando aqueles que um dia foi amigo e hoje não é, Cristo ainda é o fiel amigo. Cristo é ainda, Igor, o fiel amigo. Cristo ainda, Ele é. Ele não foi, Ele não será, Ele é o amigo de todas as horas. É como a canção cantada, viralizada: nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo para mim, Jesus. Eu quero fazer um ato profético. Eu não fiz de manhã, mas eu quero fazer aqui. Eu quero fazer aqui. É um ato profético. Jesus fica. Fecha os seus olhos. Imagina Jesus, porque Ele está aqui, tá? Ele disse que onde tem 2 ou 3 reunidos o nome dele, Ele está. Independente das suas falhas, dos seus pecados, dos seus erros, Cristo não te julga, Ele te ama. Cristo não te condena, Ele te salva. Ainda há uma esperança. Imagina Jesus na sua frente agora. Qual seria a sua reação? A minha seria de abraçá-lo muito forte. Abraça Jesus aí. Isso, abraça Jesus. Ah, Jesus. Hoje o abraço é profético, mas aquele dia vai chegar em que o abraço vai ser tão verdadeiro e genuíno. Abraça Jesus agora.
reconciliar hoje, esse é o momento, o altar está aberto para você. Você tem liberdade aqui para fazer o que você quiser agora. Você tem liberdade, se quiser chorar, chora. Se você quiser sentar, senta. Se você quiser ajoelhar, ajoelha. Esse é o seu momento agora. Pastor, eu preciso reconciliar com Jesus. Só que agora entendendo que eu não posso deixar mais a religiosidade me atrapalhar. Nunca se tratou de religiosidade, sempre foi sobre relacionamento. Mas aprendeu tudo errado. Nós achava que tinha que agradar a Deus com regras, quando o nosso coração estava longe dele. Quantos estão cumprindo regras com o coração distante de Deus? Quantos que estão cumprindo regras, estão com as suas indumentárias cristã, religiosa, mas o coração está longe, está de gravata eterno, mas o coração está distante. Está cumprindo regras, mas não há relacionamento. Hoje nós estamos sendo chamados para um relacionamento. Se alguém aqui hoje precisa reconciliar, essa é a hora. Se alguém aqui precisa aceitar Cristo, agora é a hora. Porque talvez o último dia está chegando. O último dia está chegando. O último dia está chegando. Então, ao som dessa canção agora, talvez você enfraqueceu no meio do caminho. Esse é o seu momento agora, filho. Espírito, és bem-vindo.